Olá, pessoal. Hoje de manhã, logo que eu acordei, alguns seguidores pediram a minha opinião sobre o momento de crise que nós estamos vivendo em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu nem estava muito sintonizado com essa temática, né? Durante os últimos dias eu estou bem focado nos meus atendimentos, eu estou com bastante atendimento clínico, atendimento de radiestesia, enfim, né? E não estou muito sintonizado, não estava muito sintonizado com notícias políticas agora no momento, né? Estou preservando minha energia, né? E cuidando dos meus trabalhos. Porém, logo de manhã, os seguidores já me mandaram mensagens sobre essa temática. E aí eu passei uma boa parte do dia antenado, né, no que está sendo falado sobre essa questão da Rússia e da Ucrânia. Hoje é dia 24 de fevereiro, agora são 20 horas e 40 minutos. Estou gravando rapidinho agora à noite, né? Uma das coisas que as pessoas me perguntaram, né, é o que os oráculos estão prevendo sobre esse assunto. Né? Eu não olhei nada de astrologia, porque se a gente for fazer uma avaliação astrológica do momento, o certo seria olhar o mapa astral da Rússia, olhar o mapa astral da Ucrânia, dos Estados Unidos também, que tem, né, um envolvimento importante dos Estados Unidos nessa questão. Então seria necessário olhar o mapa astral de todos esses países e montar um raciocínio do que está acontecendo, né? Olhar trânsitos, isso requer tempo, é complexo. Eu vi algumas comunidades em que alguns astrólogos estão fazendo algumas observações, estão analisando Plutão em Capricórnio, estão olhando algumas quadraturas, algumas oposições entre alguns planetas, mas isso é necessário fazer um estudo, tem que se debruçar mesmo, né, fazer um estudo detalhado do mapa astral dos países envolvidos no conflito para você conseguir fazer uma avaliação interessante. E dada a necessidade de uma resposta mais rápida, né, a gente precisa fazer uma avaliação nos oráculos mais rápido, então eu escolhi usar os oráculos de cartas, o baralho cigano, o tarô e as runas, tá? Porque aí dá para fazer uma tiragem mais rápida e uma avaliação. Vou dizer para vocês o que os oráculos já me trouxeram de informação e depois eu vou fazer a minha análise reflexiva de tudo isso, tá? O vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, não vou editar o vídeo, tá? Se tiver alguma fala mal colocada, alguma coisa assim, vai aparecer no vídeo, tá? Por conta da pressa, né? Eu quero colocar essa informação o mais rápido possível porque já tem pessoas pedindo, né? Já tem uma demanda. É emergencial. É um vídeo emergencial. Então eu já vou mostrar o que os oráculos me apresentaram. Começando pelo baralho cigano. Eu vou pegar aqui, tá? Eu fiz o jogo aqui. Então, o baralho cigano, tá, que eu tô pegando aqui, eu usei uma tiragem de 3 cartas. A primeira carta representa o ponto de partida, a segunda carta o desenvolvimento e a última carta o desfecho, a conclusão. A primeira carta mostra a carta do jardim, né, mostrando toda a questão pública, né? Então, o quanto que isso ficou público, o quanto essa problemática entre Rússia e Ucrânia, né, explodiu num problema público, coletivo e mundial, né? Afetando, né, ganhando uma grande dimensão e afetando o mundo todo, tá? Isso é o ponto de partida. O desenvolvimento saiu a carta da árvore, né, mostrando que esse problema vai ser um problema de longo prazo. Tá? Então aqui a gente já tem uma informação importante. Muita gente queria saber se vai sair uma solução rápida para esse problema, para esse conflito, para essa guerra. Tá? A carta da árvore dá a entender que vai demorar. Tá? Pode ser que a guerra demore um tempo. A perspectiva, quem tem um pouco de conhecimento de geopolítica, pelo que a gente vê nas notícias, muito provavelmente a Rússia ganha logo da Ucrânia, tá? Porque a Rússia, né, é uma potência muito grande, a Ucrânia ela é muito menor. Porém,
a Ucrânia está recebendo a ajuda dos Estados Unidos. Tem uma promessa aí, pelo que eu vi nas notícias, de que os Estados Unidos vai oferecer munição para esse país, né? Então, tá tudo muito no começo, tá tudo muito no início. Eu não sou um especialista em geopolítica, mas o que a carta fala é que esse conflito vai demorar. Pode ser que a guerra demore, e mesmo que a guerra tenha um final rápido, vamos supor que a guerra demore aí 1 mês ou 2 e se encerre rapidamente, mas o conflito em si ainda vai se estender por muito tempo. A carta da árvore, ela tem uma temporalidade de anos, não é meses, é anos. Então, é um conflito longo aí que vai se estender. E o desfecho, ainda por cima, saiu a carta da montanha, mostrando, né, reafirmando, confirmando, né, a dificuldade dessa problemática se resolver rápido. Pensem numa montanha, né? Imaginem um problema de um tamanho de uma montanha. Então é algo que vai se estender por muito tempo ainda, tá? É um conflito que vai se estender por muito tempo, né? E a solução, o desfecho não parece ser positivo. Além do baralho cigano, eu usei tarô e runas. Vamos ver o que o tarô aponta. Ponto de partida, carta do imperador. Desenvolvimento, a carta do pajem de copas, e o desfecho saiu o 7 de ouros. Então o que está sendo mostrado aqui? Ponto de partida, o imperador, tá? Então tá, né? Aqui, quando eu olhei essa carta do imperador, eu pensei logo no Putin, tá? Eu olhei aqui o Putin, porém, de uma certa maneira, o presidente dos Estados Unidos também, o Biden, né? Ele se encaixa nessa carta. Então aqui a carta do imperador revelando toda uma questão de disputas de poder aqui. A guerra é entre Rússia e Ucrânia. Porém, Estados Unidos está envolvido aqui nessa problemática. E o presidente da Ucrânia, né, assim, eu não tenho certeza disso, eu não sei até que ponto é uma fake news, até que ponto é real ou não, né? Mas tem sido dito que lideranças lá na Ucrânia têm um viés nazista. Não sei se isso é verdade, se não é, tá? Mas parece ter disputa de poder, pelo menos essa carta indica isso. A problemática é de disputa de poder e envolve aí o Putin, o Biden e também o presidente da Ucrânia, tá? Então tem aqui uma disputa de poder. Tá? Vou colocar dessa maneira. O desenvolvimento, sai aqui o pajem de copas. Então, tem toda uma questão, né? O pajem de copas fala muito de questões de ordem emocional. Essa carta, nesse contexto em que ela apareceu aqui, me mostra que revelações vão acontecer. Coisas que a gente achava que eram de um jeito vão se mostrar de outro jeito, né? O que a gente pensava sobre toda essa questão, nós vamos ter revelações ao longo do tempo. Ela saiu no desenvolvimento, ponto de partida, desenvolvimento. Então a gente vai descobrir uma série de coisas que estavam ocultas e que vão vir à tona pra gente. Tá? A gente vai descobrir que quem parece vilão, na verdade, não é tão vilão assim. Quem parece herói, não é tão herói assim. Descobertas vão ser feitas. E o desenvolvimento e o desfecho, a carta final, é o 7 de ouros. Tá? Que no contexto que está aparecendo aqui, quando eu olhei a carta, o que ela me transmitiu são problemáticas ligadas a questões de ordem material, tá? Então me passou isso. Problemáticas ligadas a questões de ordem material, econômica, financeira, no mundo todo. Então é como se o mundo tivesse que reiniciar, né, a busca de uma recuperação econômica, que não vai ser fácil. E aí, eu também usei runas, tá? A runa do ponto de partida, a runa do desenvolvimento e a runa que indica a conclusão. E assim, todas as runas que saíram são runas que saíram invertidas, tá? Todas elas saíram invertidas, isso não é bom,
tá? Isso indica um ponto de partida, um desenvolvimento e uma conclusão muito negativada, muito problemática. Pelas runas que saíram, existem aqui jogos de ilusões envolvidas nas disputas de poder, tá? Eu tô fazendo aqui uma leitura conjugada dos oráculos. Então os oráculos me mostram que o ponto de partida do problema envolve disputas de poder. Essa runa fala de autoilusões, de ilusões e autoilusões, de enganos, tá? E são runas que estão invertidas. Então o desenvolvimento da questão não está favorecido. Tá? Então quem tem esperanças de uma resolução rápida, promissora, proveitosa dessa questão, os oráculos, pelo menos os que eu estou usando aqui, prometem que não, que vai ser uma problemática que vai se arrastar por muito tempo e o desfecho, pelo menos o desfecho a médio prazo, a curto e a médio prazo, não vai ser positivo, tá? Não vai ser e de uma certa maneira a população mundial vai permanecer ansiosa, agitada, nervosa, tá? Com esse tipo de questão. Então eu queria passar para vocês vamos dizer assim, o que aparece primordialmente nos oráculos. Vamos fazer agora uma reflexão. Eu vou trazer um pouco de reflexão em cima disso, uma análise de conjuntura, e para isso eu organizei o pensamento numa pauta, tá? Fiquei vários momentos do dia atento a essa problemática. E aí, assim, uma primeira reflexão que eu queria fazer com vocês aqui é a seguinte: eu vou colocar bem a minha opinião como a da Alberto. Como eu disse para vocês, eu não sou especialista em geopolítica e existe uma série de complexidades na geopolítica intrínseca a essa questão, tá? Até vou comentar um pouco disso, vou me arriscar a falar um pouco sobre isso, mas a minha especialidade é psicologia, eu sou um profissional da mente humana. Outra formação minha é filosofia, né? E tanto na psicologia quanto na filosofia nós temos estudos sobre psicologia social, sobre filosofia social, né? E a minha outra especialidade é os estudos de espiritualidade, inclusive a apometria. Então eu vou trazer esse quadro referencial para minha análise. E aí a primeira coisa que eu penso, tá, de um ponto de vista das ciências sociais e também de um ponto de vista espiritualista, a minha primeira reflexão é a seguinte: a gente precisa pensar que nenhum imperialismo é bom. Se os Estados Unidos é um país imperialista, e a Rússia também é um país imperialista, e a China também é um país imperialista, para nós, meros mortais do planeta Terra, isso não é bom, isso não é positivo. Não vejo como positivo, e eu vejo isso muito em redes sociais, algumas pessoas ficam a favor da posição dos Estados Unidos, outras pessoas ficam a favor da posição da Rússia, né? Eu vi muito isso nas redes sociais, eu tenho muitos amigos que vão se posicionando, tá? Eu acompanhei as mídias de direita, as mídias de esquerda, tá? Rapidinho eu fui vendo o que o pessoal tá colocando. E as pessoas vão, a maioria, poucas não fazem isso, a maioria adota uma posição mais ou menos passional a favor de um império moderno, como os Estados Unidos, ou a favor de outro império, como a Rússia e até mesmo a China, né? Então, assim, não acho isso muito positivo. A gente precisa fazer uma reflexão de que nenhum imperialismo, seja um imperialismo capitalista ou um imperialismo comunista ou, enfim, socialista, isso não é bom, isso não é positivo, né? Então a gente já precisaria fazer uma crítica sobre isso. Em outras épocas da humanidade, então nós tivemos o imperialismo romano, nós tivemos vários outros imperialismos em outras épocas da humanidade, né? Tivemos as grandes navegações
E junto com as grandes navegações teve todo aquele movimento escravagista, né, de exploração sobre a África. Então o imperialismo, né, enquanto um movimento, enquanto uma formação de estados maiores, nunca foi algo positivo para a gente. Sempre resulta em disputas de poder, em guerra, em mortes, em vítimas. Então a gente precisa pensar num primeiro momento, minha visão, é que a gente precisaria ter uma postura mais crítica em relação a isso, né? Porém, uma coisa importante que eu queria colocar é que essas disputas de poder, elas são arquetípicas na humanidade, sempre existiram, né? Assim, eu lembro muito bem, até mesmo na época em que eu ainda estava no primário, no ginásio, quando a gente estuda a história da humanidade, ela é marcada por guerras em todas as épocas, em movimentos imperialistas, de conquista, e isso tem até mesmo uma base filogenética, tá? Vamos dizer assim, na herança ancestral da humanidade. Isso já vem desde os primatas primitivos. É claro que no momento moderno, a tecnologia, né, o avanço tecnológico do ser humano acaba acaba colocando essa problemática numa intensidade exponencial muito mais alta, muito mais grave e mundial, né? Porque as pessoas ficam com medo mesmo de que essa guerra, que inicialmente é entre Rússia e Ucrânia, se expanda para uma guerra de maiores proporções, até mesmo mundial, né? E, quer queira, quer não, os grandes impérios do planeta, Rússia, Estados Unidos, China e até mesmo a própria Europa como um bloco, ela é um império, né? Então, a maioria dos impérios hoje tem recursos tecnológicos nucleares devastadores. E ainda existe a questão das guerras químicas, biológicas, que é outro componente tecnológico do mundo moderno, né? Desses combates, dessas guerras. Uma coisa que eu acho importante de colocar aqui nesse momento, que eu acho que quando eu vi essa carta aqui, do Pajem de Copas, então verdades vão sendo reveladas, vão se tornando cada vez mais claras. Eu acho que uma outra reflexão importante de toda essa situação que explodiu, que eclodiu na data de hoje, né? É que a Guerra Fria, isso é uma reflexão minha, a Guerra Fria, na verdade, nunca terminou. Nunca acabou. Nunca teve fim da Guerra Fria, tá? Então, quando eu era... hoje eu tenho 48 anos de idade, né? Então, quando eu era adolescente, que eu estava no meu segundo grau, quando se falava de Guerra Fria, era sempre uma briga entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Né? Com o fim da União Soviética, né, houve um posicionamento de todos os especialistas geopolíticos, né, e historiadores, enfim, de que a Guerra Fria teria acabado. A Guerra Fria acabou. Né? Teve a queda do Muro de Berlim, toda aquela coisa, né, que a gente vê na história. Mas no fundo, se a gente parar para ver, a Guerra Fria na verdade nunca terminou, nunca realmente acabou. E essa guerra que a gente está vendo hoje entre Ucrânia e Rússia, a bem dizer, ela é uma guerra que foi construída ao longo dos anos, tá? Ela está explodindo agora, mas ela tem um histórico aí que já vem dos últimos anos. Tem uma construção que está sendo feita aí. E seria interessante se entender isso. Na verdade, a Guerra Fria não acabou. O que acontece é que ela ganhou um outro contorno, né, uma outra forma de expressão e mais personagens se tornaram presentes nessa Guerra Fria. Se antes era só Estados Unidos e União Soviética, hoje é Estados Unidos e Rússia de um lado, também com a China e com o bloco europeu do outro lado. Então tem mais personagens envolvidos nessa Guerra Fria. E os perigos tecnológicos se tornaram maiores. Né? Então, as armas nucleares elas estão avançadas num nível exponencial. Tem agora a guerra
química, guerra biológica, né? Então, na verdade, eu diria até que essa Guerra Fria piorou, né? E essa guerra entre Ucrânia e Rússia precisa ser vista dentro desse contexto maior, né? Isso se a gente for pensar numa visão geopolítica da situação. De um ponto de vista espiritualista, humanitário, não tem como a gente aprovar, tá, essa solução bélica empreendida pela Rússia, pelo Putin. Não tem como aprovar uma solução bélica, uma guerra. Não dá. De um ponto de vista humanitário, de um ponto de vista espiritualista também, não tem como a gente dizer que está tudo bem ter a guerra, que a gente possa aprovar isso, né? Tentar justificar. Não, né? Assim, vidas correm risco, vidas são perdidas. Num determinado momento em que eu assisti os noticiários hoje, na metade do dia, eu tive acesso à estatística de que 50 soldados russos já tinham morrido, mais 40 soldados ucranianos também tinham morrido. Tem população civil também. O número que chegou para mim foi de 17 mortes na população civil. E isso foi assim, na metade do dia, tá? Na primeira metade do dia. Provavelmente já deve ter tido, né? Eu tô gravando esse vídeo agora à noite, né? Quase às 21 horas do dia 24 de fevereiro. Então, a bem dizer, já deve ter tido mais mortes ainda, tá? E tudo para satisfazer a loucura de poder desses presidentes, desses líderes dessas nações, né? Então, assim, outra coisa também que ficou patente para mim nas notícias que eu fui assistindo é que me parece que as soluções diplomáticas não foram esgotadas. Porém, eu não sou um especialista em diplomacia nem em geopolítica, mas ficou um pouco parecendo para mim que dava para tentar insistir numa solução diplomática, talvez buscar mediações externas, alguma coisa desse tipo. Porém, a coisa descambou para a guerra e não dá para dizer que isso é uma boa solução. Não, né? Só pelas vidas que se perdem, pelo desgaste emocional, pelas ansiedades, pelos medos que são disparados, né? Eu vi alguns vídeos mostrando crianças gritando na hora que a bomba explode lá na Ucrânia, tá? Então, assim, né? E hoje mesmo, aqui no Brasil mesmo, alguns dos seguidores que me procuraram falavam de ansiedades, de medos, de não conseguirem dormir, de se encherem de remédios, né? Então, a gente vê que uma condição como essa afeta a psicosfera emocional do planeta todo. Então, só esse grau de desgaste emocional, de destrutividade, de um ponto de vista da psique coletiva e da espiritualidade coletiva de todos nós, não tem como achar que isso é uma boa solução, tá? Algumas pessoas se colocam entendendo os motivos do Putin, outras se colocam entendendo os motivos do Biden ou da Ucrânia, enfim, mas assim, isso não é construtivo, isso não é positivo, pelo menos de um ponto de vista humanitário, psicoemocional e espiritual, não tem como a gente aprovar isso, tá? Eu me coloco como um profissional humanitário, pacifista, não tem como eu dizer que isso é legal, que isso está bom. Inclusive, o ex-presidente Lula, ele tem lá, ele fez uma colocação muito boa sobre isso, eu vi no Instagram dele, né? Então, ele não aprova a solução bélica. Ele acha que a gente tem que avançar na solução diplomática, na conversa, na negociação. E eu concordo com o Lula nesse sentido, eu concordo, tá? Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui, tá, gente? Eu organizei meu pensamento para eu não me perder muito. Na parte geopolítica,
é como eu falei, eu não sou um especialista em geopolítica, mas eu entendo que todos os atores envolvidos nesse contexto, nesse cenário de guerra, têm a sua parcela de responsabilidade. Então o Putin tem a sua parcela de responsabilidade, o Biden tem a parcela de responsabilidade dele, o presidente da Ucrânia tem a parcela de responsabilidade dele, né? As versões do entendimento geopolítico que eu tive acesso, né, colocam uma questão de países ligados à OTAN, né, que é uma organização militar dos Estados Unidos, né, circundando a Rússia, de uma certa maneira velada, e aí é que entra o clima de Guerra Fria, né? Existe uma ameaça à soberania da Rússia, tá? Por trás disso, existe todo um movimento dos Estados Unidos que foi conquistando os países laterais da Rússia, que são os países que surgiram depois da extinção da antiga União Soviética, né? Então esses países foram aderindo à cultura norte-americana capitalista, né, e a essa organização da OTAN, gerando uma espécie de provocação, mas mais do que uma provocação, uma ameaça mesmo à soberania russa, né? Tudo isso em disputas imperialistas. Eu não estou falando que os Estados Unidos é o vilão e a Rússia é a boazinha, é a heróica da história, e nem estou dizendo que a Rússia é a vilã e os Estados Unidos são os bonzinhos. Na nossa mídia brasileira, pelo menos na mídia convencional, eu vejo as mídias colocando um posicionamento de que a Rússia é a bandida da história, é a vilã, o Putin é o ditador megalomaníaco, maluco, louco aí da história, é o vilão, né? E os países do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, os países europeus, são os bonzinhos. É assim que é apresentado na mídia convencional, tá? Então tem essa divisão maniqueísta de bem e mal, essa visão. Não é colocado que todos os personagens têm a sua parcela de responsabilidade, né? Mas o que eu acho que é interessante colocar isso é que houve provocações e parcelas de responsabilidade de todos os envolvidos. O Putin pode ter as suas razões, mas no momento que ele faz uma invasão, que ele inicia um ataque de guerra, muito provavelmente a gente pode dizer, ou pelo menos levantar a hipótese de que ele perde uma certa razão com isso, ou ele perde toda a razão com isso, não sei, né? São questões que eu estou colocando aqui no ar, né? Então o Putin pode ter as razões dele, mas ele perde no momento em que ele perde boa parte da razão no momento em que ele inicia o ataque de guerra. Por outro lado, chegou para mim essa informação de que lideranças lá na Ucrânia têm ligações com o nazismo, né? E tem ligações com a OTAN dos Estados Unidos, né? E essas ligações, elas são contraditórias e complexas mesmo, elas são confusas mesmo. Tem uma disputa de poder que estava velada e que agora se tornou evidente com o movimento da guerra. É assim que esse é o entendimento que eu tô tendo, né, o entendimento geopolítico. Não vou dizer que eu sou o dono da verdade, que realmente isso é o correto, né? Eu acho que com o tempo, né, as informações elas vão transitar e vai ficando mais claro, né, todo esse contexto geopolítico que está acontecendo nas relações políticas concretas entre os países, né? Agora, o que eu acho que é importante eu colocar para vocês, voltando numa visão espiritual da situação, aonde tem uma guerra localizada assim, é fácil deduzir que a energia espiritual do local está muito carregada. É uma energia negativada, é uma energia destrutiva, é uma energia trevosa que está ali.
é inegável, assim, para quem tem conhecimento espiritual, dentro de uma lógica espiritualista, dentro de uma lógica da apometria, do que o conhecimento da apometria nos traz, ali tem energia trevosa pesada. A gente já sabe, a gente conversou sobre isso em outros vídeos aqui do canal, eu tenho vídeos aqui do canal falando sobre isso, que a pandemia do Covid no planeta está relacionada no mundo espiritual com uma energia negativada do planeta todo, né? Existem várias comunicações mediúnicas, os oráculos também apontam isso, já faz um tempo que o planeta Terra tem sofrido ataques espirituais, tá? Do mundo trevoso. Então um evento como esse, a gente pode deduzir aqui que com certeza os magos trevosos, os espíritos demoníacos, enfim, todos os personagens das trevas devem estar festejando muito e devem estar aproveitando muito esse momento, tá? Espíritos trevosos, magos trevosos, espíritos demoníacos, enfim, obsessores de todos os níveis e complexidades, eles absorvem a nossa energia da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa e do medo, tá? Então, assim, um evento como uma guerra, né, que está acontecendo agora, um evento como esse, ele libera muita energia de ansiedade, de pavor, de uma série de sentimentos negativos. E o mundo trevoso se alimenta disso. O mundo trevoso se alimenta disso. Não só lá na região da guerra, como no restante do planeta, a partir dos impactos que isso gera na psicosfera do próprio planeta. Então, quando a gente ouve, né, eu ouvi muito seguidores, pessoas dizendo que estão ansiosas, que estão com medo, né, que aumentaram a dosagem dos seus remédios, muitos desses remédios são psiquiátricos, né, estão com dificuldade de dormir, estão com sonhos, né, a energia do planeta está complicada mesmo, né, e um evento desse concentra, né, uma energia densa, negativada e, a bem dizer, maligna, trevosa. E reverbera, né, repercute no restante do planeta. É um ciclo que se cria. Então, assim, algumas pessoas são mais vulneráveis. E essa energia das pessoas está sendo aproveitada de alguma forma por obsessores, provavelmente está sendo aproveitada por obsessores, por entidades do mundo trevoso, né? E eu acho importante estar colocando isso para vocês. O que eu queria concluir a partir disso é o seguinte: essa problemática da guerra, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista mais da psique coletiva da humanidade, a bem dizer, ela é uma problemática que está acima de todos nós individualmente. A nossa angústia, a nossa... Eu sei que é um pouco difícil, né, administrar isso, mas assim, nos deixarmos tomar, nos tomar, né, por nossas fobias, nossos medos, ansiedades ou revoltas, isso não vai resolver o problema, não vai resolver. E ainda por cima vai alimentar a espiritualidade trevosa, né, que está em ataque sobre o planeta Terra inteiro, tá? Esse ataque envolve tanto o movimento de pandemia, que não está resolvido, a pandemia não está resolvida, ela ainda está acontecendo, né? Independente de ter as vacinas, a todo momento surge uma variante do vírus, com adaptações ainda mais perigosas, ainda mais mortais. Os médiums continuam dizendo, tá? Eu tenho acesso a médiums de várias, médios e sensitivos de várias linhas, da Umbanda, do Espiritismo e de várias outras linhas de trabalho, da apometria. Então, assim, eu tô nesse meio, eu faço cursos, participo de grupos de estudo, então o tempo inteiro eu tô vendo comunicações mediúnicas
dizendo que ainda vão surgir vírus mais mortais, ainda vai acontecer, tá? A pandemia está longe ainda, a pandemia está longe de solução. Entendam isso, né? E ainda mais agora com esse momento da guerra e os oráculos dizendo que isso não vai se resolver rápido, não vai. Mesmo, vamos supor assim que essa guerra aconteça um milagre e essa guerra termine semana que vem. Mas a problemática ligada a isso, é isso que os oráculos estão falando. A problemática ligada a isso, a reverberação, a impactação, vai permanecer por muito tempo, meses e a bem dizer anos. As cartas que saíram são cartas que a temporalidade dessas cartas não são meses, é anos. Então, a energia do planeta, a gente está num momento, num ciclo, numa fase em que a energia do planeta está muito negativa mesmo. E individualmente, algumas coisas, assim, a solução coletiva de algumas coisas está acima da gente. Assim, o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa revolta, a nossa ansiedade não vai resolver o problema da pandemia, não vai resolver o problema da guerra e das tensões que estão aí. Na verdade, nunca resolveu, não vai resolver e ainda se torna combustível para a espiritualidade trevosa continuar interferindo no nosso planeta. Então, o que precisa ser feito é, num âmbito individual, cada um precisa cuidar da sua espiritualidade, da sua energia. Né? O recurso universal que todos nós, seres humanos, temos é a prece, é a oração. Né? É o recurso mais universal, gratuito que todo mundo tem. É elevar o pensamento, é elevar a sua vibração energética através da oração. E mais do que isso, tem sido comum grupos de reikianos, grupos de médiuns, de terapeutas curadores vibracionais montarem grupos de vibração por energias positivas para essas situações. Isso não é inútil. Não pensem que isso é inútil, que isso é muito abstrato e isso não vai resolver o problema. O que acontece é que a carga negativa do planeta está muito grande e a gente precisa fazer um contraponto a isso. Quem é materialista, quem é cético, que não acredita nada disso, vai centrar as suas forças de solução em análises intelectuais, geopolíticas, debates, reflexões e até mesmo em greves ou manifestações anti-guerra. E isso tá ótimo, tem que acontecer, tá? Eu sou a favor disso. Quem tem uma certa percepção e uma consciência espiritualista, e isso envolve vocês que são o público que me assiste, né? Quem é cético, materialista, se estiver assistindo meu vídeo, está no lugar errado, a não ser que seja para aprender um pouco sobre esse assunto. Quem me segue, mesmo que seja interessado em signos, em horóscopo, ou seja lá o que for, quem me segue sabe que aqui o conteúdo é espiritualista, eu falo de energia, de espiritualidade. Então o que a gente precisa fazer é vibrar energia positiva para contrapor a carga negativa que está no planeta. E mesmo juntando todos nós somos como um rio contra um oceano de energia negativa que está em cima do planeta. Mas a gente tem que fazer, cada um do seu jeito. Tá? Eu vou fazer com mesa radiônica para o planeta, reiki para o planeta. Se você conhece outro recurso, precisa ser feito. O que importa, a conclusão importante aqui é, cada um precisa cuidar da sua energia espiritual individualmente para não entrar em sintonia com a matrix coletiva negativa. A matrix coletiva é uma matrix de enganação e negatividade. A gente não, né, tem muita fake news, muita manipulação de notícias. A gente não deve sintonizar com isso. Vocês precisam se proteger. Se proteger espiritualmente, como inclusive eu faço muito. Não estou deixando a ansiedade, o nervosismo tomar conta de mim. Tudo bem que eu tenho meus recursos para isso, né?
Eu tenho aplicações de auto-jorei que eu posso fazer, eu faço minhas próprias mesas radiônicas, eu tenho muito recurso para usar comigo mesmo, florais e tudo mais. Quem não tem esses recursos, use o recurso da oração, da prece. Eleve o pensamento. E, se possível, se junte em grupos e faça orações para o planeta. Esse trabalho de vibrar uma energia positiva para o planeta também é positiva, né? Também é positivo. Né? Os grupos de mesa quântica estelar estão fazendo vibração positiva para o planeta. Eu também acompanho alguns grupos de Reiki que estão fazendo mentalizações positivas para o planeta. A maioria dos terapeutas vibracionais estão fazendo isso. É importante. Você em casa pode fazer isso com suas orações. Não importa que você não é um terapeuta. Você pode fazer orações para você mesmo e para o planeta. Vibrar energia positiva para o planeta, para a gente contrapor um pouco disso. Essa fase vai continuar, tá? Fase vai continuar. Eu acredito que essa invasão de energia negativa na psicosfera do planeta está muito relacionado também a um movimento de expurgo, de purificação que está em processos de acontecer. E já está acontecendo e vai se intensificar. Porque, a bem dizer, nós estamos numa fase de transição. Nós estamos saindo da era de peixes para a era de aquário. A era de aquário realmente vai acontecer lá pelo ano de... Né? A era de aquário, a entrada na era de aquário vai ser em algum ponto entre os anos de 2150 a 2250. É o que tudo indica, tá? É a entrada ainda na era de aquário. Depois você tem um desenvolvimento aí da era de aquário que é de 2000 anos. Cada era astrológica dura 2000 anos. E a fase intermediária entre uma era e outra demora aí algo em torno de 5 séculos. 5 séculos, tá? Cada era astrológica dura 2000 anos. A era de peixes durou 2000 anos. Estamos no finalzinho. A transição entre uma era e outra é algo em torno de 300 a 500 anos. Tá? E nós estamos no olho do furacão dessa transição. Então, assim, a entrada na era de peixes vai ser lá pelo ano de 2250, por aí. Eu tenho uma live aqui no canal, vocês procurem, vai lá na lupinha, procura Era de Aquário. Tem uma live que eu explico muito sobre a Era de Aquário. E já adiantando, tá, gente? Assim, o pior ainda não aconteceu. Até a gente chegar naquilo que é prometido de positivo sobre a Era de Aquário, nós vamos enfrentar grandes problemas com crises, com escassez e com muita morte. Tá? O planeta, a gente sabe que o planeta vai ter que evoluir para uma escala mais... Né? O planeta vai ter que avançar para uma escala mais evoluída, tanto materialmente como espiritualmente. Isso não vai acontecer com a quantidade de população que o planeta tem hoje. O planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tá subindo para 9 bilhões, depois 10, 11... 14 bilhões de pessoas, vai chegar uma hora que o planeta vai colapsar, não vai aguentar. A maioria das previsões, das visualizações de médiums, de grandes oraculistas, grandes médiums, grandes sensitivos, mostram que vai chegar um momento em que o planeta vai passar por uma grande extinção. Isso não é agora, vai demorar muito, tá? Não vai ser a minha geração que vai ver isso. Mas é algo que vai acontecer. Antes da gente entrar na era de aquário realmente, deve acontecer uma grande extinção de pessoas na humanidade. E provavelmente nós vamos ter um número menor do que 1 bilhão de pessoas no planeta. Tá? Vai ser uma extinção gigantesca, isso irá acontecer. Mas não vai ser agora, tá? Não é agora. Talvez lá pelo ano 2100 ou um pouco depois disso, não é agora, né? Mas é uma complexidade, tá? É uma problemática grande, né? Quem está antenado com as grandes previsões de futurologia, né, do que deve acontecer
com a humanidade no futuro, né? A bem dizer, a gente sabe que para a humanidade sobreviver, ela não vai nem poder ficar aqui no planeta Terra. A gente vai ter que conseguir fazer uma colonização fora do planeta Terra. Ou, se a humanidade ficar no planeta Terra, não vai ser com essa população gigantesca que nós temos hoje. Ela vai reduzir drasticamente, vai ser um momento de crise gigantesco, mas o planeta vai ter que passar por isso para poder evoluir, tá? Eu sei que para algumas pessoas é muito complexo a ideia de que para ter a evolução precise ter uma crise tão destrutiva assim. Mas é o que deve acontecer, tá? E por que eu cheguei nesse ponto da conversa? Porque o que a gente está vivendo agora, né, com essa pandemia e com esse tipo de guerra que está acontecendo agora, isso, a bem dizer, é o início. Isso é só o começo. Então, a conclusão final é a seguinte: cuide da tua energia espiritual. É isso que você tem que fazer. Cuidar da tua sintonia espiritual, da tua elevação. Se você não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. Tá? Se a ajuda for gratuita, vá numa casa espírita, vá numa casa de umbanda, vá numa igreja messiânica receber jorei, ou vá na religião que você acreditar, vá para um templo budista fazer meditação, busque ajuda. Existe ajuda gratuita. Se você não se adapta a nenhuma dessas opções, busque uma terapia holística para você fazer o teu equilíbrio espiritual e mental, tá? Tem opção com radiestesia, com florais, com constelações sistêmicas, com psicoterapia holística, com vários serviços que eu ofereço aqui e que outros terapeutas também oferecem. Não precisa ser comigo, pode ser com outro terapeuta da sua preferência. Mas busque essa ajuda se você não conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, tá? Mas é prioridade. O que você deve entender desse vídeo aqui é assim: o planeta Terra, a espiritualidade do planeta Terra é atacada, está sob ataque intenso, tá? E isso, por trás disso, existe um movimento de transição planetária, de uma nova era. Tem aí todo um movimento aí que é de expurgo e purificação. Isso precisa acontecer, vai acontecer. A maioria dos médiuns, profetas, oraculistas sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Então, assim, o que você precisa fazer é cuidar da tua espiritualidade. Isso é prioridade absoluta. E vibrar energia positiva para o planeta, tá? É o que a gente tem como opções. As pessoas mais materialistas, pragmáticas, né, mais céticas, vão buscar soluções mais racionais, pragmatistas, e uma coisa não exclui a outra, tá? Uma coisa não exclui a outra, mas o meu papel aqui é trazer para vocês uma compreensão do papel espiritual de todo esse contexto, do que pode ser feito. E sendo bem sintético, o que pode ser feito é: cuide da sua espiritualidade, cuide da sua energia, se purifique para você se sintonizar com um nível de realidade, inclusive mais calmo, mais tranquilo, mais harmônico, para você não se deixar levar pelo fluxo da matrix coletiva, que vai te levar para o mundo sombrio. Saia disso, saia dessa sintonia. Procure uma sintonia positiva. Quer se informar? Se informe, é importante. É importante estar informado, né? Ver as notícias, mas não se deixe dominar. Não deixe suas emoções, a sua energia se dominar por isso, né? Busque, então, um tratamento para a sua energia espiritual e vibre energia positiva para o planeta, tá? De pouco em pouco, a gente vai conseguindo, se não resolver totalmente o problema, mas a gente influencia para pelo menos amenizar. E na nossa vida individual, a gente consegue, na nossa vida individual, fazer alguma coisa mais harmonizante e positiva para todos nós, ok? Isso era o que eu tinha para dizer hoje. O assunto não está esgotado, né? Se novos dados surgirem, novas intuições surgirem, se os oráculos me trouxerem uma outra perspectiva,
tá? Eu volto aqui no canal e trago uma outra visão, uma outra perspectiva, tá? Eu tô colocando tudo aqui como hipótese, eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado em alguns aspectos. Se a realidade me mostrar, né, uma outra interpretação, eu volto aqui no canal e trago para vocês, tá? Toda vez que eu quero fazer um vídeo de 5 minutos, meu vídeo vira 50 minutos. Tá? Eu não consigo fazer vídeo curtinho, eu não consigo ser sintético, tá, gente? Mas é isso. Quem é meu público já está acostumado com essa minha característica. A gente se vê nos próximos vídeos e eu espero que o que eu tenha trazido como informação aqui, se não for tranquilizador, mas que pelo menos agregue uma compreensão e você consiga achar um itinerário, um caminho de solução para lidar melhor com essa realidade, tá? Estamos juntos e nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos.